A defesa de Jair Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes autorização para visitas contínuas do vice-presidente estadual do PL em Rondônia. Qual o motivo dessa solicitação? Matheus Dias chegando com as informações, e não é a primeira vez que esse pedido é feito, é isso? Bem-vindo, boa noite. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Não é mesmo a primeira vez que a defesa de Bolsonaro pede que lideranças do partido possam visitá-lo mais frequentemente. A bola da vez é Bruno Scheide, ele que é vice-presidente do partido em Rondônia e tem uma relação pessoal próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa, então, de Bolsonaro pediu a Alexandre de Moraes que autorize que Bruno Scheide faça mais visitas ao ex-presidente, visitas essas de uma forma ali regular e sem a necessidade de uma autorização judicial, como se ele fosse considerado por lei um membro da família de Bolsonaro e tivesse as mesmas práticas que os familiares de Bolsonaro, quando vão visitá-lo, não precisam dar depoimentos e justificativas ao Supremo. Só que Bruno Scheide, então, tem um papel relevante no partido, ele que, além de ser uma liderança em Rondônia, ele também é amigo pessoal de Bolsonaro e pode ser visto para o Supremo como alguém que está tentando articular certas estratégias de partido, coisa que Bolsonaro não poderia fazer neste momento. Alexandre de Moraes ainda vai avaliar. Essa não é a primeira vez, mas os advogados de defesa de Bolsonaro, pela palavra de Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Betamil, os três advogados de defesa de Bolsonaro, eles dizem que o ex-presidente não está em boas condições de saúde, ele que tem um quadro de saúde instável, segundo eles. Para isso, o pedido, então, para Alexandre de Moraes é ainda mais urgente nas palavras deles, já que Michele Bolsonaro, a esposa do ex-presidente, é convidada para participar das manifestações no dia 7 de setembro, neste próximo domingo. Ela que possivelmente vai aparecer aqui na Avenida Paulista, participando do ato com o tema anistia. E neste momento que os advogados dizem que Bolsonaro não está bem, seria bom para ele ter um rosto amigo. Não é a primeira vez que eles fazem esse pedido, aliás, no dia 15 de agosto, outras lideranças do partido, como Sóstenes Cavalcante também, mas Rogério Marinho e o deputado Altineu Cortes também tiveram essa solicitação pelo Supremo. Até o momento, solicitação essa que não foi respondida por Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. A nova solicitação, então, tida como teor de urgência pela defesa de Bolsonaro, vai ser analisada por Moraes e deve ser respondida em breve, viu, Tiago? Sou Matheus Dias, até daqui a pouquinho. Vamos girar os nossos comentaristas, comentários breves, porque a deputada Adriana Ventura, na sequência, conversa aqui com a gente para falar sobre a semana do Congresso Nacional. Começo por você, Cristiano Vilela. Essa possibilidade de ter uma pessoa de forma mais contínua, conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um pedido não só que chama atenção, mas é um pedido usual ou inusual? Olha, não é usual uma pessoa que, numa circunstância que se encontra, dentro de uma prisão domiciliar, com as restrições que foram impostas pelo relator, não é usual que alguém que seja estranho à advocacia ou a atividades de saúde, atividades médicas, ou que não seja da família, possa eventualmente ter essa liberdade toda para adentrar, especialmente no contexto atual de um ex-presidente da República que tem envolvimento político e que está em vias de um julgamento por conta de questões políticas e de questões de Estado. Não me parece que seja algo que venha a ser aceito pelo relator. Me parece que, apesar desse pedido, ele não deverá ser acatado pelo relator. Ô Dora, e até que ponto essas avaliações falando sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso também pode atrair mais público nesse protesto do 7 de setembro, já introduzindo o nosso assunto para a próxima entrevistada aqui da Jovem Pan? Sim, é porque fica mais na posição de vítima, tal. Não se duvide, mas pode também ser exagerado. Agora, eu achei super interessante, porque esse personagem, Bruno, não sabia quem era, por que é tão urgente. O que isso tem a ver com a saúde do presidente? Por que ele iria melhorar? A única ligação que eu consigo ver na minha cabeça com Rondônia, que ele é vice-presidente do PL em Rondônia, é que uma das possibilidades do Carlos Bolsonaro ser candidato, se ele não conseguir em Santa Catarina, ao Senado, seria em Rondônia, justamente. Vai ver que tem alguma conexão. Fora isso, não consigo saber a importância disso.
E para falar sobre a semana no Congresso Nacional, marcada pelo debate em relação à anistia, nossa entrevistada é a deputada Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Tudo bem, deputada? Bem-vinda sempre, boa noite. Tudo bem, Thiago, prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan, falando sobre essa semana tão atribulada que tivemos. Pois é, deputada, começo perguntando sobre, claro, a anistia, esse vai e volta, essa discussão, uma anistia mais ampla ou menos ampla, que possa beneficiar até o ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas no ano que vem, pela experiência da senhora no Congresso Nacional. Claro que o momento é, para os partidos de oposição, mais turbulento por causa do julgamento que se desenrola no Supremo, mas politicamente, quais são as viabilidades de uma proposta como essa ir adiante? Olha, Thiago, eu tenho acompanhado esse assunto desde sempre, desde que começou, até porque eu fui uma das primeiras parlamentares a ir visitar os presos, né? Eu fui no Colmeia, visitei as presas, logo que aconteceu tudo aquilo, no 8 de janeiro, e eu acho que os contextos vão mudando. Então, se antes tinha um cenário, eu também estava naquela fatídica reunião, aquela reunião de líderes, onde se decidiu que não pautaria depois do deputado Sóstenes ter coletado as assinaturas e tudo, né? Então, eu vi aquela cena e hoje eu vejo uma cena diferente, porque as coisas vão evoluindo, a opinião pública está pressionando, e tem uma outra situação. Esse abuso, esse sem limites do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que impõe humilhação em praça pública dessa maneira, até aquelas pessoas que nem eram a favor da anistia estão achando exagero fazer isso com o ex-presidente em qual contexto. E os bandidos de Brasília, soltos, a gente vê todo mundo que roubou aposentado, milhões de aposentados, bilhões, está todo mundo solto, tudo muito bonito, e a perseguição vai justamente para esse ex-presidente. Então, esse abuso de autoridade que precisa realmente ser tratada, esses excessos, tem feito com que pessoas, líderes, opinião pública, façam, gente, tem coisa muito errada no nosso país. Deputada, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Você, Dora. Boa noite, deputada. E por falar em coisa errada, e por falar em semana atribulada, tem um assunto que está passando batido. Amanhã faz um mês exatamente daquela balbúrdia, daquele motim na Câmara. Nunca mais se ouviu falar em punição, no que aquilo vai dar. A senhora tem alguma notícia a nos dar sobre isso? Olha, eu adoraria ter essas notícias, até porque eu sou uma enorme defensora do fim do foro privilegiado, a PEC 333 do Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, para dar um salto civilizatório, como ele mesmo diz, né? Para mostrar que toda pessoa é igual perante a lei, ou deveria ser, e também para a gente acabar com essa impunidade generalizada que toma o nosso país. Infelizmente, essa PEC não foi votada e não será votada porque não existe essa vontade política. Infelizmente é isso. Agora, a outra PEC, a PEC da blindagem, acho que fizeram um texto, morreram de vergonha e ficaram com vergonha e o texto sumiu, nunca vi texto nenhum. Ouvi dizer que o deputado Hugo Mota conseguiu, talvez com o Supremo, um outro texto, mas ninguém me deu esse texto para ler, Dora. Então eu também estou aguardando notícias do fim do foro, porque a PEC da blindagem eu vou votar contra. Mas não foi isso que eu perguntei sobre aquele motim, a ocupação da mesa da Câmara. Nunca mais se ouviu falar de punição. Da mesa. E amanhã faz um mês que aquilo aconteceu. Olha então, Dora, mas assim, eu acho que se a gente for falar de punição ou falta de punição, a gente tem que falar muito mais além do motim da ocupação da mesa da Câmara. Eu acho que existem muitas coisas que precisam ser punidas. Então, falar do motim que aconteceu, na minha visão, é um absurdo na situação que o país está, a gente ficar brincando de faz de conta e voltar votando aumento de cargo de judiciário, de Ministério Público, de STF e outras coisas mais. Então, o motim, eu acho que é chamado de motim, tirando exageros, porque exagero acontece, eu acho que tudo que deixa de ser moderado e ponderado precisa ser questionado. Agora, a gente não está falando de motim de uma coisa banal, a gente está falando
do país indo ladeira abaixo e nenhuma atitude concreta se toma. É tudo na base do fisiologismo, tudo na base do toma lá da cá. Então, a questão do motim, da punição, e tal, tem muita gente para ser punida e na fila, inclusive grandes autoridades, Dora. O deputado, independente disso, a senhora pessoalmente acredita que haverá punição? Claro, a mesa diretora pode tomar alguma decisão em relação a isso? Então, eu vejo uma situação assim, jogaram para frente, eventuais excessos. Tem tanto excesso lá, tem tanto absurdo. Se você vê o presidente do Congresso Nacional colocando sigilo em entradas do careca do INSS, isso não é um absurdo? Isso não é razão para um motim? Na minha visão, é. Quando você vê um monte de corrupto pego com dinheiro na cueca, com isso que nada acontece, agora vão punir quem se rebelou? Sim. Eu acho que os pesos e as medidas estão completamente trocadas no nosso país, gente. Vocês vão me desculpar. Assim, a minha visão é muito clara sobre isso. E olha que eu sou uma deputada bem moderada, bem moderada. Eu acho que de que excesso estamos falando? Se a gente só torce a corda de um lado só, o país fica do jeito que está. E passou dessa hora da gente voltar a ter princípios, ter valores, cada poder realmente representar o seu papel, mostrar que veio. Então, assim, os exemplos estão errados em vários níveis e de várias formas. Eu acho que a questão não é um motim de deputados que se rebelaram. Cristiano Vilela, sua pergunta. Deputada, boa noite. Deputada, ainda sobre a questão do... Boa noite. Com relação à anistia. Muitos textos existem, né? Muitas possibilidades, ainda existe uma grande divergência com relação à amplitude dessa anistia. Na sua opinião, o que seria ou qual seria uma amplitude adequada como uma forma de beneficiar as pessoas que talvez possam ter sido apenadas para além do que mereciam, mas, por outro lado, não possa ser compreendido como um estímulo à arruaça ou a eventuais golpes de Estado que possam acontecer? Então, Cristiano, eu acho que, assim, existe uma linha muito tênue do que a gente está falando e vou explicar o porquê. Primeiro, pelo histórico. Muita baderna, invasões e outras coisas que aconteceram, não teve punição nenhuma. Já tocaram fogo em ministério, já entraram várias vezes na Câmara, no Senado. Então, assim, isso já aconteceu antes e nada aconteceu. Nada que eu quero dizer... Essa narrativa exagerada, essa perseguição que aconteceu, eu acho que passa de todos os limites. Eu não estou aqui defendendo baderneiro, acho que tem que responder, quem fez coisa errada tem que responder, mas daí a gente entra no devido processo legal que não teve, certo? Então, as penas... É um absurdo a gente continuar vendo cenas de pessoas que não tiveram os direitos constitucionais garantidos. Isso realmente não teve. Como eu disse, eu fui visitar as presas do 8 de janeiro e eu vi um show de horror. O que eu vi ali, eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. E o devido processo legal faltou. Você vê cidadão comum, não armado, não isso, não aquilo, assim, sendo julgado pelo STF. Então, são coisas que não dá para tolerar. O que eu espero, daí você fala assim, qual é a sua opinião, o que você acha? Eu acho que, no mínimo, a gente tem que resgatar direitos constitucionais devido ao processo legal, a gente precisa pacificar esse país. Não dá para conceber que pessoas, porque passaram batom numa estátua, porque fizeram isso 14 anos, 16 anos, e como eu já disse e vou repetir, os grandes bandidos que delapidam, que fazem atrocidades no nosso país, estão soltos. Aliás, muitas vezes vão jantar no Planalto, andam livremente por Brasília. Não dá para a gente achar, ficando falando de golpista, sendo que a gente tem golpistas, às vezes silenciosos, às vezes com um nome bonito, às vezes da elite do funcionalismo, às vezes parlamentares, que nada acontece. Então, que peso e medida é esse para cidadão comum? Que justiça é essa? Além disso, a gente está falando também dos abusos dos ministros da STF, que está comprovado, até pessoas que não são a favor de anistia, que discutiam antes, estão chocados com o que está acontecendo. Outros países estão falando do Brasil. O Brasil está passando vergonha pela falta de justiça, pela falta de parâmetro, fora as denúncias que nós vimos de talha-ferro e outras coisas, provas sendo produzidas. Gente, isso é muito grave. E assim, imprensa sendo perseguida, fora a imprensa que não fala nada, que vem a passeio
vem a passeio por qualquer que seja a razão e não denuncia esses absurdos. Então, e que mundo é esse? Eu quero o meu país de volta. Que país é esse que a gente está deixando para as próximas gerações? Dá vergonha. Então, eu espero uma anistia que seja justa, que as pessoas tenham o devido processo e dosimetria das penas sejam razoáveis e que use a mesma régua que usou vez passada. Eu acho que eu falei demais, né, gente? Eu juntei o professora com política e desandei a falar. Ô, deputado, deixa eu fazer uma pergunta política já, falando um pouco sobre 2026. O governador Romeu Zema, pré-candidato do partido da senhora, Partido Novo, mas eu pergunto, essas movimentações aqui do governador Tarcísio de Freitas em favor da anistia, a senhora acha que lá na frente ele estaria se cacifando por comprar essa briga ou não necessariamente ele pode ter, talvez, alguma reprovação nas urnas, principalmente pelo centro, pelos eleitores mais de centro que são contrários à anistia, não necessariamente votam em Lula ou votam em algum candidato indicado por Jair Bolsonaro, mas vão na conveniência do momento? Olha, falando desse movimento do governador Tarcísio, sim, nitidamente é isso, ele está comprando essa briga, entrando nessa briga, porque é uma pauta nacional e uma pauta de interesse nacional. E como já disse, o país precisa ser pacificado, o país não pode ficar dividido, o nosso país está muito medíocre, gente. A gente não fala de país, a gente não fala de futuro, a gente fica nessa, é direita, isso é uma bobagem. Tudo isso é muito grave. O governador Tarcísio entrou nessa pauta e está fazendo as coisas necessárias.